Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Você já parou para pensar quem pode ser realmente salvo? Essa foi a pergunta dos discípulos lá em Mateus 19, quando Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Paulo vai retomar esse eco aqui em Corinto. Ou seja, não são sábios, os poderosos ou nobres deste mundo que têm vantagem diante de Deus, mas aqueles que creem na loucura da cruz. Hoje nós vamos seguir no nosso estudo da nossa carta aos Coríntios, da primeira carta, e, como eu li aqui, no capítulo 1, dos versículos 26 até o versículo 31. Então, um dos textos mais impactantes de Paulo aqui, e a gente está raciocinando em cima desse trecho um pouco mais longo, mas que a gente dividiu por partes para facilitar, né, ficar mais curto, e a gente conseguir estudar, esmiuçar bem o que Paulo está falando aqui e tirar muitos ensinamentos para nós. E nós vamos continuar esse raciocínio que nós começamos no vídeo anterior, e eu espero que você acompanhe essa linha de raciocínio, tanto nos outros vídeos como nesse. Então fica comigo aqui até o final para a gente aprender mais sobre Cristo Jesus, sobre Deus, sobre a obra maravilhosa da cruz, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, continuando aqui, você já percebeu como a sociedade ela valoriza títulos, valoriza diplomas, riqueza e influência? No vídeo anterior nós começamos a refletir sobre essa questão, né? Então a gente vive um mundo em que quem tem um nome, né, parece ter mais espaço no mundo. E talvez isso seja uma realidade no mercado de trabalho, né? E talvez no fundo até a gente seja tentado a pensar que Deus dá preferência aos fortes, né, aos bem-sucedidos. Mas Paulo vai nos lembrar aqui que na lógica do reino de Deus tudo funciona ao contrário. E é isso que torna a mensagem da cruz tão poderosa. Ela quebra o orgulho humano e exalta somente a graça de Cristo. Então, antes de entrar no texto, vale fazer uma ressalva, outra ressalva aqui, que faz parte dessa introdução, de que Paulo escreve, né, como nós dissemos já antes, a uma comunidade que ela é complexa, ela é marcada por divisões, né, competições internas e a influência forte da cultura grega. Então os coríntios, eles eram fascinados por essa sabedoria humana, a oratória e também a questão do status social, e a gente vai ter esse cenário mais aprofundado quando Paulo for falar da ceia, lá em 1 Coríntios 11. Então Paulo, de maneira brilhante, mostra para nós aqui que não é nada disso, não é nenhum desses critérios que são usados diante de Deus. Então vamos falar da escolha de Deus aqui. Quando você olha para a sua própria vida antes de Cristo, qual era a sua realidade? Olhando para o texto, é justamente isso que Paulo ilustra para os coríntios. Considerem quem vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos tinham poder político ou influência social, poucos vinham de famílias nobres. A maioria era gente comum, muitos até marginalizados, se a gente for parar para estudar. Então Paulo deixa claro que esse não é o caso aqui, porque Deus escolheu agir assim para derrubar toda a presunção humana. Ou seja, Deus escolhe os loucos para envergonhar os sábios, os fracos para envergonhar os fortes, os desprezados e invisíveis para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Então, você já se sentiu pequeno, talvez, demais, como se não tivesse nada a oferecer para ninguém, né? E teve esses sentimentos? Então, é aí que a graça de Deus mora,
Porque Deus não joga com as regras do poder humano. Eu não estou falando de uma autocomiseração aqui, tá? Mas nessa percepção de que, pô, eu não sou ninguém talvez relevante, né? Talvez não seja alguém importante como fulano de tal, Beltrano, mas eu não tenho nada a oferecer de fato, né? E essa é a lógica que Deus quer ressaltar, porque Deus reescreve as regras. Ele mostra que a sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como ele mesmo vai falar para o próprio Paulo. Essa inversão que a gente vê aqui, Paulo ilustrando, ela não é nova. No Antigo Testamento nós vemos Deus humilhando inimigos, altivos e exaltando os humildes, né? Deus humilha Nabucodonosor, por exemplo. Ele não joga segundo as regras da elite. Ele estabelece as suas próprias regras, porque Deus é soberano sobre toda a criação. É por isso que ninguém pode se vangloriar diante de Deus. Jó, ali numa passagem muito emblemática para nós podemos ver que, como no papel ali representando o ser humano, talvez, Jó se declara com uma realidade de Deus ali, onde Deus questiona Jó. Jó, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, né? Deus mostrando a sua grandeza e a sua soberania em comparação conosco. E essa lógica da nossa figura humana frente a um Deus infinito, ela vai atravessar toda a Bíblia, né? Então foi assim que Gideão venceu um exército com apenas 300 homens. Foi assim que Davi, o menor da casa de Jessé, foi ungido rei. Foi assim que Maria, uma jovem simples, foi escolhida para ser mãe do Salvador. Moisés, um homem gago, foi escolhido para ser o líder de todo o povo. E a gente tem vários exemplos de Deus que, mesmo com a limitação humana, ele escolhe justamente essas pessoas para transformar essa realidade e humilhar aquelas pessoas que talvez que estavam, na verdade, numa posição de maior destaque social, de maior destaque perante os olhos dos homens. E Deus sempre agiu assim para que ninguém se glorie diante dele. Porque diante do Criador, todo orgulho humano cai por terra. Mas se ninguém tem mérito, um mérito próprio, como podemos então nós nos aproximarmos de Deus? E a resposta é clara. Porque nós estamos em Cristo Jesus. E essa expressão é das mais importantes, talvez, que a gente tem na teologia paulina. A gente vê isso em outras cartas também. Estar em Cristo, aqui e nos outros lugares que Paulo escreve esse termo, ele significa uma plena união com Deus. Porque é nele que nós recebemos uma nova identidade, uma nova vida. Paulo usa 3 palavras fortes para descrever o que nós temos em Cristo. Ele primeiro fala da justiça, e quando nós falamos da justiça, nós queremos dizer que nós fomos declarados justos não por obras, né, mas porque Jesus paga nossa dívida na cruz, ou seja, Jesus pagou nossa dívida na cruz e agora nós fomos declarados justos diante de Deus. Essa é a característica forense que a gente chama, que nós tínhamos uma dívida com Deus que não poderia ser paga, a não ser com a nossa própria morte, mas Cristo nos substituiu e nossos pecados foram pagos naquela cruz. Sobre Cristo, né, e eu expliquei isso em um dos vídeos anteriores, caiu todo o cálice da ira de Deus que estava destinado a nós. E esse é o aspecto da justiça de Deus, isso que nos torna justos diante de Deus, e por isso nós estamos em Cristo, também nesse sentido. Um outro aspecto que ele vai ressaltar aqui é a santidade. E santidade a gente está acostumado a ver ela num contexto de separação, né? De que nós fomos separados como povo diante de Deus. Isso é verdade também. Mas a santidade ela também aponta para uma transformação diária pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus nos capacita pelo Espírito a vivermos como filho de Deus. Isso é santidade. Ou seja, nós somos tornados justos, mas não para por aí. Nós permanecemos numa vida de fé. E é nessa vida de santificação que nós vivemos. E por último, Paulo diz e acrescenta aí a questão da redenção. E a redenção nós várias vezes vemos ela como um resgate, né? Um preço de resgate pago por nós. Tem certo sentido, né? Mas os autores comentaristas, né,
falando sobre essa questão da redenção, eles dizem que naquele contexto, muito provavelmente, Paulo estava se referindo a uma redenção, né, como um resgate pago, mas num contexto específico de escravidão, né? Então seria uma liberdade conquistada do pecado como o preço pago pela libertação de um escravo, né, que tem sua liberdade ali comprada por um alto preço. Então, nós éramos escravos do pecado e Deus nos redime, ou seja, Ele nos liberta dessa escravidão do pecado para que nós tenhamos uma nova vida em Cristo. Esse é o aspecto da redenção, ou seja, nós não precisamos ser mais escravos do pecado e nós podemos viver uma vida santa em Deus agora, e esse é o aspecto da redenção. Ou seja, tudo o que nós precisamos está em Cristo. A sabedoria verdadeira não é intelectualismo, mas é cruz para nós. O mundo, ele vai valorizar o brilho humano, mas nós vivemos da luz de Cristo. A sabedoria de Deus e a sabedoria verdadeira, elas não são conhecimento humano, mas sabedoria da cruz. Conhecimento sobre os efeitos da cruz sobre nós. Porque só isso nos garante um acesso à justiça, à santidade e à redenção em Cristo Jesus. Se essa é a sua realidade e você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, por favor. Você fortalece muito o nosso trabalho aqui, tá? Então, fica essa recomendação, os comentários de praxe, canal, sininho, like, por favor, tá bom? Você colabora muito com a gente aqui. Então, no fim das contas, quem pode se gloriar diante de Deus? E Paulo vai finalizar o capítulo 1 falando isso. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Paulo vai citar aqui Jeremias 9, né, que vai dizer: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, não é sabedoria, poder, riqueza que nos dá valor diante de Deus. O que nos define é a obra de Cristo na cruz. Não depende de quem nós somos, mas depende de quem Ele é. Não depende do que nós fazemos, mas depende do que Cristo já fez por nós. E isso nos humilha, sim. Isso tem que nos humilhar, porque não é obra feita pelo nosso mérito, mas isso também nos consola. Porque se a salvação dependesse de nós e fosse por mérito nosso, nós estávamos perdidos. Porque a salvação é a obra 100% de Jesus. Porque se dependesse 1% sequer de nós, nós falharíamos nesse 1%. O Porsche fala isso, eu adoro essa fala dele, porque isso é verdade. Ainda bem que não dependeu de nós. Ainda bem que essa obra foi de Cristo. Mas, então aqui, sendo graça de Deus, nós temos total segurança. Porque Ele fez tudo por nós. E nós podemos permanecer seguros nele. Graças a Deus por isso. Então, um vídeo talvez mais curto aí da série de 1 Coríntios, mas foi bom a gente dividir para não ficar um vídeo só muito longo, né? Mas que essa palavra nos lembre aqui que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem somente a Cristo Jesus. Amém. Então, se essa palavra te edificou, é uma alegria para mim estar junto com você nessa jornada, estudando mais a palavra, conhecendo mais a Deus, e que você tenha sido abençoado com essa mensagem, possa trazer frutos para a sua vida, frutos na santificação, frutos na vida com Deus, em que você seja santificado a cada dia, que você cresça em Cristo, cientes de que essa obra é uma obra de Jesus por você, que você fique feliz e agraciado, e que te dê esse sentimento, né, de que graças a Deus por Cristo Jesus. Amém? Essa é uma mensagem aqui do meu coração e da minha casa para o seu coração, para a sua casa aí. Continue com a gente. Um abraço. Deus abençoe.